Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esses momentos. Eu estou aqui mexendo no equipamento, acho que vai fazer um barulhinho aí. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da reencarnação. A teoria da reencarnação, ela não é uma teoria tão, como é que eu posso dizer, tão recente. Existem muitas religiões e muitas teorias filosóficas que já abordaram a reencarnação. Por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, a filosofia platônica, Sócrates, Plotino e por aí vai. Então, se a gente parar para pensar, talvez a maior parte do mundo pensa e acredita na reencarnação. E o Espiritismo, dentro dessa linha filosófica, também traz o conhecimento da reencarnação para nós. E, embora todas essas religiões tragam um simbolismo um tanto quanto diferenciado entre si, todas elas se perguntam qual é a importância de a nossa existência. Para que a gente está aqui nesse planeta? Qual é o propósito da nossa vida? Será que faz sentido a nossa existência só e somente só nascer, crescer, multiplicar e morrer? Será que isso faz sentido para nós? Será que quando a gente, nessa nossa experiência de vida, nas coisas que a gente passa, será que em algum momento a gente já não teve a oportunidade de se perguntar, será que a gente não se perguntou, mas para que mesmo que eu estou passando tudo isso? Para que mesmo a gente está vivendo tudo isso? Agora mesmo, nesses últimos tempos, presenciando a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que muitas pessoas perderam suas casas, perderam vidas, Muitos animais morreram, a natureza parece que implodiu ali naquele lugar. A gente se pergunta, meu Deus, por que tudo isso? Há de ter alguma explicação para isso, porque senão não faz sentido, senão a gente não vai encontrar uma justiça divina aí. Então, se a gente acredita que existe um Deus soberanamente bom e justo, tem que ter uma explicação para isso. E a reencarnação, ela chega então como uma possibilidade de entendimento dessa trajetória que a gente faz na vida. Então, Kardec, nos seus estudos, a partir do momento que ele começou a pesquisar sobre os fenômenos que ocorriam em torno dele, ligados à mediunidade, ele descobriu ali, nas suas perguntas direcionadas aos espíritos, que nós somos somos seres eternos, uma essência eterna. Nossa existência, ela continua após esse corpo, que é material, que é perecível e que um dia ele vai acabar. Então, quando ele se percebeu nisso, ele desperta então, não que ele não soubesse, mas ele foi levado então a concluir a necessidade de entender por que chegamos aqui nesse planeta. Qual é a necessidade da nossa chegada aqui? E que os espíritos então nos respondem, que a nossa necessidade de reencarnação está ligada à nossa necessidade de aperfeiçoar. Aí nós precisamos nos aperfeiçoar. Se a gente usar a lógica por um segundo, a gente vai entender que é muito difícil a gente alcançar essa perfeição relativa, Porque, na verdade, a perfeição absoluta, ou seja, a perfeição que existe só em Deus, como ser soberanamente bom e justo, ela não é possível para nós. Mas a gente pode chegar à perfeição relativa,
Mas essa perfeição relativa, ela não é possível numa vida só. Imagina só, a gente nasce, quando a gente começa a ter a nossa primeira consciência que estamos no mundo, a gente tem lá nossos 7, 8 anos de idade. Quando a gente começa a ter as nossas lembranças mais fortes, claro que uns podem ter uma lembrança mais antiga, lá pelos 3, 4 anos, mas quando a gente começa a ter nossa lembrança mais forte na nossa existência sobre a Terra, a gente já tem lá nossos 6, 8, 9, 10 anos de idade. Quando a gente começa a entender um pouco das coisas, a gente já tem lá nossos 15 anos de idade. Mas quando a gente começa a ter maturidade suficiente para entender a vida, a gente já está na fase adulta. Então, é óbvio que não dá tempo da gente completar de verdade esse percurso evolutivo que nós viemos fazer aqui numa única existência. E se a gente parar mesmo para pensar, qual seria o sentido de nascer e morrer? Como acontece muitas vezes com algumas crianças que chegam no plano terrestre e mal têm tempo de cumprir a sua jornada evolutiva. Nascem e morrem. Ou qual o sentido da vida quando existem pessoas que têm toda a oportunidade do mundo para se desenvolver e outros mal conseguem viver a própria existência porque é aos tombos, não tem uma família estruturada, ou nascem com alguma dificuldade física ou mental e, portanto, não tem condição de se desenvolver plenamente. Qual o sentido disso? E aí, por uma questão de lógica, a gente só consegue entender isso pelo viés da reencarnação. Nós todos estamos aqui por um propósito maior de, não de sofrer, mas de se aprimorar. Ao longo do tempo, a gente acabou fixando na ideia de que a reencarnação é como se eu tivesse que pagar alguma coisa. Eu estou aqui para pagar. Como se a gente fixasse a ideia de que a reencarnação está ligada ao sofrimento. E que, portanto, sofrer era a única forma de espiar, de aprender alguma coisa. Mas não. Nós não estamos fadados ao sofrimento. Não é o sofrimento que vai fazer o nosso aprimoramento. De fato, o sofrimento ele está conectado à nossa realidade. Inclusive, os espíritos também nos esclarecem que nós estamos num dos planetas de provas e expiações. A Terra não é o único. Aliás, nesse cosmo gigante, onde o nosso universo é só um destes, a Terra é um dos planos de provas e de expiações. Mas existem outros tantos e milhares de planetas que se propõem como um espaço de aprendizado. Mas o que acontece? Nós associamos o aprendizado ao sofrimento porque, na maioria das vezes, a gente só consegue se movimentar para uma transformação e uma mudança quando o calo aperta o pé da gente. A gente só lembra de tirar esse sapato quando ele já está bem incomodado. Porque a gente fica na tal da zona de conforto. E que nem sempre é uma zona confortável. Mas aí a gente se acostuma nela. Aliás, a gente se acostuma com tudo. Até com o que não é bom. Mas aí a vida chega e empurra a gente, de alguma maneira. E põe a gente para fora daquela situação para a gente despertar. Para te dizer, ops, olha, a vida não é só isso. A vida não é só a gente acordar, ir para a escola, ir para o trabalho, fazer as tarefas do dia a dia, dormir, acordar e começar tudo de novo. A gente precisa parar um pouco para prestar atenção ao nosso redor, no que está acontecendo com a gente, para que a gente possa entender um pouco mais do que a gente entende. Aí, às vezes, o sofrimento chega, às vezes, os incômodos chegam, às vezes,
propositalmente, a vida nos coloca dentro de situações que a gente mal consegue se mexer, porque é a forma que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos coloca dentro de uma família que tem determinada estrutura, que tem determinada situação e condição, para que a partir dela a gente possa se movimentar e crescer. E isso não é castigo. Isso não é castigo. Por mais que às vezes pareça, meu Deus, por que eu nasci numa família tão complicada? Por que eu nasci numa situação tão difícil? Por que o outro é assim e eu não? Mas é que a gente está no melhor lugar, na melhor situação possível, dentro da nossa condição evolutiva. E é certo que nós estamos em degraus diferentes, mas com uma meta que é para que a gente possa, dentro dessa condição, se espelhar em quem está um pouco mais à frente e também ajudar quem está um pouquinho mais atrás. Porque, para além do trabalho individual, que cada um tem que fazer consigo, a gente também tem um trabalho coletivo, que a partir do momento que eu entendo que eu tenho um papel nessa engrenagem, eu rodo, eu giro uma roda que vai trabalhar na engrenagem de outras pessoas, colaborando para um mundo melhor. Então, nestes processos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não estamos aqui por um castigo divino. Nós estamos aqui por causa da justiça divina. É a grande oportunidade que temos. É a grande luz que chega para nós te dizendo, olha, acorda para Jesus, porque você não veio aqui só para trabalhar. Você não veio aqui só para ser... O que a gente imagina? Você veio para muito mais que isso. E a gente tem que buscar refletir sobre isso. Tem que procurar entender sobre isso. Nós somos muito distraídos. Muito distraídos. A gente se perde, na maioria das vezes, nesse processo. A gente até esquece. Tem muita distração na nossa vida. Muitas. E que a gente precisa deixar um pouco de lado. É claro que a gente não está aqui também para transformar a nossa vida num calvário. O lazer, as amizades, as pessoas que amamos, as pessoas que estão ao nosso redor para nos ajudar, tudo isso faz parte do conjunto. Mas a gente não pode se perder. E aí, sabendo disso, Jesus, que é um ser que já esteve sobre esse planeta, que também já passou por todo esse processo de aperfeiçoamento, segundo a literatura espírita, ele já estava aqui até mesmo quando este planeta estava se formando. Então, antes mesmo da nossa existência enquanto humanidade, Jesus, enquanto um ser espiritual, já existia. E ele conhecia a nossa complexidade humana, a nossa psicologia. Ele sabia o quão difícil poderia parecer para nós em um determinado momento. Então, ele veio didaticamente nos ensinar. Didaticamente, por quê? Porque ele veio aqui experimentar, ele passou por todos os processos e na medida do possível, ele aproveitava todas as oportunidades para nos ensinar. Então, no primeiro ponto que eu poderia dizer assim, como é que então eu vou sair dessa distração que a vida às vezes traz, para que eu me esqueça qual é o meu verdadeiro propósito aqui,
para que eu me afaste dessa distração e possa realmente focar naquilo que é preciso, né, considerando a importância desse aprimoramento, a importância da reencarnação para nossas vidas, é entender a importância do Evangelho para nós. Certamente, quem frequenta as casas espíritas, quem já teve conhecimento do espiritismo ou que valoriza qualquer que seja a religião cristã, já deve ter ouvido falar da importância do Evangelho. Mas só que o Evangelho ele não pode ficar circunscrito na casa espírita, ele não pode ficar circunscrito só no dia que eu escolho para fazer o Evangelho no lar. E olha que às vezes eu não esqueço de fazer o Evangelho no lar. Mas, na verdade, o Evangelho ele é um manual de vida. Se eu tenho alguma dúvida de como me comportar diante da vida, é lá que eu vou buscar o conhecimento. Tentar colocar em prática, e era isso que Jesus tentou, quando ele falava nas pregações, no Sermão da Montanha, quando ele aproveitava uma oportunidade diante de qualquer situação que se apresentava para ele, de ensinar, né? Jesus não se preocupou em escrever, mas seus discípulos testemunharam as coisas que ele fazia e registravam. E nesses processos, ele foi ensinando dia após dia para nós. E o Espiritismo hoje decodifica muitos desses ensinamentos. É como se naquele momento Jesus precisasse falar para aquela comunidade dentro de uma linguagem que fazia sentido para eles. Hoje nós temos uma linguagem que nos ajuda a entender um pouco mais, que é trazida por meio da doutrina espírita. Detalhe, a doutrina espírita ela não está dizendo nenhuma novidade, ela não acrescenta nenhuma linha para além do que Jesus já nos ensinou, mas ela reforça e esclarece um pouco mais. E olhar para esse Evangelho como um manual de vida, como alguma coisa que a gente tem que fazer no nosso cotidiano, é muito importante. Então a gente pode ler o Evangelho 1000 vezes. 1000 vezes. Ah, mas eu já li o Evangelho inteiro, mas leia mais. Porque provavelmente naquele dilema, naquela situação, a gente abre ele e vai encontrar em uma palavra, em uma frase, algo que faça sentido para nós naquele momento. E eu faço uma aposta aqui, se alguns de vocês não tiveram essa experiência, de abrir o Evangelho em determinado momento e dizer assim, meu Deus, parece que eu nunca li esse parágrafo do jeito que eu estou lendo agora. Não fazia sentido para mim naquela época, como agora faz. É importante que a gente coloque as coisas da vida da gente diante de Deus, diante da espiritualidade amiga que nos acompanha nesse processo. Porque assim como a gente tem um conjunto de amigos e familiares que nos ajudam nesse percurso, a gente também tem um coletivo no plano espiritual que também nos ajuda nesse percurso. Então, quando a gente tem alguma dúvida, alguma questão específica na qual a gente não sabe como se conduzir, né? Como que eu devo agir diante dessa situação? Coloca diante do Evangelho essa tua questão. Pensa, reflete, para que a gente possa trilhar o caminho que nos ajuda na tomada de decisão. Para que a gente tire do pensamento a névoa que às vezes tem, que nos impede de enxergar melhor. Muitas vezes a gente não consegue enxergar bem a saída de determinadas questões. Entendendo que qualquer desafio que a vida me propõe é apenas uma grande oportunidade de um aprendizado e de uma elevação espiritual. Lembrando que o sofrimento por si só não vai fazer diferença na minha vida se eu não tirar algum tipo de reflexão daí. Então, em vez de perguntar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? A gente deve perguntar nas nossas preces, meu Deus, o que tu queres que eu aprenda com isso? Para que a gente possa ter as respostas dos nossos amigos espirituais, que a gente possa abrir o Evangelho e enxergar ali
as resoluções do que a gente precisa. Mas no fundo, a gente já sabe, né? Jesus está nos ensinando sempre que a gente precisa aprender a amar, que a gente precisa aprender a respeitar. A gente não tem muito claro ainda como é que isso se dá, como é que é esse exercício, mas o fato é que é aí o caminho. Para além do Evangelho, na literatura espírita, a gente tem um conjunto de obras que nos ajudam nessa caminhada. E eu quero, então, convidar vocês a lerem a obra de Joana de Ângeles. Algumas pessoas consideram a obra de Joana de Ângeles uma obra muito difícil. Ela fala com termos difíceis, ou melhor, ela escreve, né? Psicografia de Divaldo Franco, trazida pelo espírito de Joana de Ângeles, como se fosse uma coisa difícil. Mas, na verdade, existe uma intencionalidade aí. Essa obra, ela está nos propondo um engrandecimento mesmo. Que a gente possa crescer com o conhecimento que ela traz. E o que a Joana nos ensina, né? Ela nos propõe na sua obra, em grande parte dela, a ampliação da nossa consciência. Quem nós somos, né, a nossa possibilidade de conhecimento, ele ainda é muito pequeno. É como se fosse a ponta de um iceberg. O que nós somos verdadeiramente é muito maior. É como se fosse as profundezas desse iceberg mergulhado no oceano. Isso que está lá mergulhado no oceano é toda a nossa existência pretérita. São os nossos arquivos das nossas contínuas existências, das nossas vidas. Tudo que nós fomos no passado, tudo que nós experimentamos, toda a nossa existência, ela está gravada ali. Só que, pelo véu do esquecimento, por uma necessidade fisiológica que o nosso cérebro físico não comporta, nós não damos conta de tanta vida guardada ali, mas está dentro de nós. E que é muitíssimo interessante, a psicologia fala disso, a psicologia, a ciência fala disso, é que muitas das nossas decisões, muitos dos nossos atos, muitas das nossas atitudes e formas de agir estão guardadas nesse inconsciente. Essas tomadas de decisão estão sendo influenciadas por essa vida que fica armazenada aí, que eu mal tenho consciência. Então, Joana, ela nos propõe esse exercício de ampliar a nossa consciência, de aprofundar esse autoconhecimento. E para quê? Por que eu preciso me conhecer? Qual a necessidade de eu vasculhar esse passado? Não é vasculhar o passado, é o autoconhecimento. É saber quem somos. O que tem guardado dentro de mim que às vezes insiste em aparecer. E, às vezes insiste em eu me comporto de determinada forma, eu ajo de determinada forma, que às vezes só complica a minha vida e eu não consigo tomar decisões certas. Às vezes eu ajo de uma maneira que eu mesma não me reconheço. Quando a gente tem conhecimento de quem somos, a gente dá acesso a essa bagagem espiritual que nós carregamos dentro de nós, a gente passa a então reconhecer, acolher quem somos verdadeiramente. Enquanto a gente disfarça para nós mesmos quem somos, a gente continua agindo por automatismos. A gente continua fazendo as mesmas escolhas. A gente continua agindo como se... eu não sei por que eu ajo assim, eu sou assim mesmo, deixa para lá. A gente precisa saber reconhecer.
Porque só olhando para dentro de nós, como Joana fala, projetando luz nessa sombra que existe em nós, a gente pode ter dimensão da nossa integralidade. Quem somos verdadeiramente? De maneira que a gente possa se acolher, de maneira que a gente possa se aceitar quem somos. Somente assim a gente afasta os milindres, o orgulho, a vaidade que a gente acredita ter, ser, sem ser. Só assim, sabendo quem eu sou, eu tenho condição de aceitar o outro como ele é. Aceitando o outro como ele é, sendo indulgente, porque também sou indulgente comigo mesma, é que a gente é capaz de amar, como Jesus propõe. Aceitar isso e entender isso e promover a mudança que a gente precisa, é que a gente alcança essa integração total. Aliás, Joana de Ângeles, apontando Jung, que aparece muito nas suas obras, ela diz o seguinte, Jung dizia o seguinte, que não é a perfeição necessariamente, né? Mas é a integralidade do que somos. Nós somos muito mais do que aparentamos, para o bem e para o mal, porque a sombra, que parece que é uma coisa ruim, nem sempre. Quando a gente se conhece de verdade, a gente sabe do que é capaz e do que não é capaz. Quando a gente reconhece do que a gente é capaz, a gente consegue dar passos mais firmes, mais seguros, mais fortes. A gente sai de uma condição de automatismo, a gente sai de uma condição onde a nossa autoestima ainda é baixa, onde a gente não acredita que a gente seja capaz de fazer, de executar, de mudar. E a gente muda de verdade. E Joana aponta que para que a gente faça esse exercício de maneira real, concreta, a gente tem que se afastar das distrações. Mas não é deixar de viver o mundo, não é de deixar de viver a vida com alegria, com felicidade, com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas é de estar atento. E como é que a gente vai estar atento? A meditação, na prática, que não tem nada a ver com só aquela meditação ligada ao misticismo, a algumas religiões, e eu aqui não estou fazendo crítica, mas ela está colocando exatamente a meditação como um processo onde você para e silencia, onde você escuta os seus pensamentos e os seus sentimentos. O que a gente faz quando a gente está incomodado com alguma coisa, com alguma dor, com alguma coisa que não está legal dentro da gente? Quando a gente escuta que está acontecendo alguma coisa ruim, a gente quer distração. Aí entra a bebida, entra os vícios, entra qualquer coisa que me tire o pensamento daquela situação. Mas, na verdade, a proposta é a gente parar para ouvir. Parar para ouvir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Quando a gente faz isso, a gente se aprofunda em nós mesmos. A gente passa a ter uma visão maior, mais ampliada do que somos. Joana também propõe a oração. Aliás, ela não propõe, ela ratifica a necessidade da oração. E quando a gente sabe que o Evangelho nos ensina, né, que quando a gente precisar orar, que a gente não precisa de ficar em pé nas sinagogas. A gente não precisa orar para que as pessoas vejam a gente orando. A gente só precisa se recolher, buscar um momento que não precisa ser um espaço, uma localização, mas qualquer momento onde a gente possa silenciar o pensamento e o coração para se entregar a Deus, para mostrar os nossos sentimentos, para falar do que a gente está sentindo, para que a gente possa de verdade refletir aquilo que está dentro de nós. Então,
Tudo isso forma um conjunto de métodos, de maneiras, de formas da gente valorizar essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Tudo isso forma as oportunidades que são dadas no nosso cotidiano, no nosso convívio com os amigos, no nosso convívio com as pessoas do nosso ambiente de trabalho, no ambiente da escola, da universidade, no ambiente familiar. A sugestão não é fugir, a sugestão não é deixar para lá, não é fazer de conta que não está ouvindo. Quando a dor chega, a sugestão é olhar, meditar, pensar, orar e tirar um grande aprendizado. É esse o caminho. Porque se não for assim, a gente vai passar, somente passar, e aí o que vai acontecer? A gente não vai fazer o upgrade que a gente precisa fazer, a gente vai ter que voltar de novo. E esse caminho ele pode ser mais longo ou mais curto, dependendo da forma com que a gente se posicionar. É esse o resumo de tudo isso. Estamos aqui para um grande esforço de aperfeiçoamento. E para se aperfeiçoar, a gente precisa buscar, aprender, refletir sobre as nossas vidas todos os dias, todas as oportunidades. Sempre com Jesus no nosso coração, com o Evangelho no nosso caminho. Obrigada a todos. Desejo que possamos voltar para os nossos lares em paz.